Então, boa tarde, dando continuidade aí ao seminário Gibirama, partindo aí para o penúltimo bate-papo, que aqui é o de adaptações e apropriações, com o Guazelli, o Lobo e o Diego Gerlach. O Guazelli, se é que alguém não sabe, é uma espécie de especialista em adaptações, para as histórias em quadrinhos, já fez vários livros clássicos da literatura adaptados para os quadrinhos. Tem Caput, tem Grande Sertão Veredas, quem mais, Guazelli? Fernando Pessoa, tem uma... Demônios, o Pagador de Promessas, o Caput. Então, são várias, Escrava Isaura. Escrava Isaura dá um... Então, assim, o Guazelli é um especialista dessa área. O Lobo, tá agora nessa nova empreitada dele aí, à frente da editora Brasa, sendo que o terceiro título lançado agora é o Barrela, do grande Plínio Marcos, quadrinizado incrivelmente pelo João Pinheiro, um quadrinista lá de São Paulo. E o Gerlach, ele tem uma tradição de apropriação de personagens, desses personagens do quadrinho industrial. Então ele vai lá, a gente inclusive está lançando um aqui agora, Cadê o Gibi? Alcança ali, Aqui, ó. Lançamento fumegante aí pela Market Editora, que é o Batata Quente, que é uma apropriação aí do personagem clássico da Marvel Comics, numa chave satírica e maluca. Mas o Gerlach, por exemplo, um dos primeiros trabalhos assim, que veio a público, que demarcou o território, foi o Ano do Bumerangue, que mexia ali com o fantasma, tem a história do Batman. Então o Gerlach tem esse approach dos quadrinhos dele, de não respeitar copyright, trademarks, nada disso, e dar uma visão muito peculiar, muito única, para esses personagens, criando muitas vezes histórias bem mais interessantes e instigantes que os originais. E o papo aqui, que é sobre isso, vai ser mediado por ninguém menos o lendário Círio Inácio Marcondes, o editor em chefe da Raio Laser Quadrinhos Além, um site de críticas, e que está aqui conosco no Gibirama. Então é isso, e uma salva de palmas para os nossos caríssimos convidados. O Guazelli já chegou abaixo da linha da cintura, prometendo aí 2 sorteios, O primeiro lugar leva seu novo álbum pela Companhia das Letras, A Batalha, com o roteiro da Fernanda Veríssimo, que é filha do Luiz Fernando Veríssimo, portanto, neta de Érico Veríssimo. E o segundo... Que é muito melhor o segundo. O segundo prêmio é esse pacote aqui de torresminho. Torresmo para todos. Torresmo da Azul. Então, Todo mundo pensando, eu quero levar o torresmo. Eu leio o pensamento. Então é isso, pessoal. Vamos começar nosso bate-papo aqui. Vontade aí, Cirão. Beleza, Márcio, obrigado. Mais uma vez uma satisfação a gente poder mediar com esses craques aqui, um debate dessa vez sobre adaptação, Eu não queria fazer a coisa parecer metido à besta, que nem aconteceu ontem, que eu fiz uma citação de um filósofo para a gente fazer um debate sobre arte contemporânea, mas eu vou fazer uma nova menção a um filósofo para começar o debate sobre adaptação aqui. Espero que não fique chato, mas assim, vamos cada um falar na sua linguagem, já que estamos falando de adaptações e apropriações, Mas o Walter Benjamin, o famoso filósofo da Escola de Frankfurt, lá da Alemanha, nos anos 30, ele tinha um texto chamado A Tarefa Renúncia do Tradutor. Ele vai falar de tradução, e esse texto é muito usado também para pensar a adaptação. Então, basicamente, Walter Benjamin vai falar que a tradução é uma espécie de tarefa impossível, mas é uma tarefa que ela é real e impossível ao mesmo tempo. Ela acontece, ela é inevitável, ela é inesgotável e ela é uma renúncia. Você ao mesmo tempo aceita a tarefa de traduzir, ou seja, de adaptar
de verter um texto no outro, de traduzir uma mídia para outra, né? Que no caso dos nossos convidados aqui, cada um tem uma visão diferente, uma abordagem diferente sobre essas questões, né? O Guazé, como vocês viram, ele tem uma extensa lista de títulos e artistas, escritores que ele traduziu para os quadrinhos, né? Que ele não traduziu, mas ele verteu para os quadrinhos, melhor dizendo, né? O Lobo está com esse grande lançamento aqui, o Barrella, vou perguntar para ele também sobre por que a escolha do Plínio Marcos e tal, né? Um título que ficou proibido, né? Uma peça de teatro que ficou proibida durante a ditadura, muitos anos. E o Gerlach, como o Márcio bem falou, é o caso mais da apropriação do que da tradução, né? É um artista que ele rouba, né? Rouba o Cebolinha do Mário de Souza, o Homem-Aranha, né? Esses personagens todos e coloca a fala dele em cima dessas imagens que são já do inconsciente coletivo dos quadrinhos, né? Então, sobre essa coisa do que o Benjamin falava sobre ser a adaptação, ser ao mesmo tempo uma traição e ela ser uma renúncia, né? Então, geralmente esse debate leva a uma coisa assim, sempre do tipo, o original é sempre melhor, esse tipo de comparação. O texto literário ele tem uma vantagem sobre o quadrinho por ser o texto fonte, etc, né? Eu quero inverter essa situação aqui, né? Eu quero perguntar para cada um deles como uma primeira pergunta, né? De acordo com a experiência de cada um, como, na verdade, os quadrinhos adicionam, como eles melhoram os textos originais, qual que é a traição do bem, como que o quadrinho adaptado ele pode trazer potências novas para o texto original, né? Então eu gostaria de perguntar, vamos começar com o Gerlach aqui, a gente faz o percurso até o nosso amigo Azelli aqui, pode ser? Pode ser? Gostei do amigo, viu? Consegui manter. Preciso manter a ordem tudo aqui. Que eu fiz, eles continuam meus amigos. Obrigado. A pergunta seria o que, na verdade, pode ser, qual seria a vantagem de uma adaptação, de uma apropriação sobre o texto original? Isso. Bom, no meu caso, assim, esses ícones que eu costumo pegar, é importante dizer que eu não vou pegar e roubar um personagem, por exemplo, de um contemporâneo, uma pessoa que tem lá o seu personagem, se autopublica e tal, tem um personagem, vou lá, pego e faço, né? É meio, na minha visão, assim, esses personagens como Homem-Aranha, Maurício de Souza, os personagens de Maurício de Souza, da Disney, é mais ou menos como, sei lá, o logo da Coca-Cola, assim, é uma coisa que já está impressa na cabeça da pessoa e tem, enfim, abre uma janela já de imediato, assim, mas ao mesmo tempo, esses ícones são um pouco, com o tempo eu tenho a impressão que eles se distanciam, né, de sua essência original, porque, né, são criados por artistas, mas são tragados pela engrenagem do quadrinho industrial e transformados em outros itens culturais, né? No caso dos super-heróis em específico, assim, eu acho que para o público brasileiro tem uma coisa que é meio... O quadrinho do super-herói tem uma coisa que é inerentemente colonialista, assim, né? Imperialista. Eles reforçam uma série de ideias a respeito de dominação cultural, tá? É muito efetivo nisso, tanto que são os filmes mais vistos hoje, mas ao mesmo tempo é uma coisa que não se comunica de fato com a nossa realidade, né? Quando eu pego esses personagens, eu tento fazer uma coisa que só um quadrinista brasileiro poderia fazer, né? Num exemplo específico dessa história do Aracnoide, né? Não é Homem-Aranha. Eu tentei puxar um pouco, assim, introduzir elementos que só um leitor brasileiro poderia entender e, ao mesmo tempo, não é um gibi de super-herói, é um gibi que questiona essa narrativa heróica, né? A gente até estava comentando outro dia isso. E, para mim, a vantagem seria essa, assim, você pode direcionar para um público específico, né? Tem gente que fica defendendo essa ideia de que o gênero de super-herói seria universal, todas as pessoas podem se identificar, porque são histórias que envolvem superação, de inadequações e tudo mais. Eu não compro essa ideia, assim. Eu acho que tem algo
inerentemente perigoso assim, nessa assimilação, e o que eu tento fazer é dar uma desconstruída nisso, né? Eu já trabalhei com adaptações no sentido que os outros dois aqui fazem também, assim, já adaptei escritores menos conhecidos, e com curiosidade uma vez me chamaram para fazer a adaptação do Plínio Marcos, quando a Companhia das Letras queria fazer isso, mas acabou não rolando, e acho que inclusive ficou muito melhor que o João Pinheiro. Então é isso, assim, eu acho que no meu caso, que pego esses ícones industriais, assim, é uma questão de tentar criar uma história que, na minha opinião, tem elementos novamente humanos, assim, que eu acho que se perdem com isso, né? Um quadrinho de banca é extremamente diluído de humanidade, eu diria, assim, né? Então eu tento colocar um pouco disso. Legal. Tá. Esse aqui tá funcionando, tá. Bom, a gente vai voltar aí também à obra do Gerlach, mas então, Lobo, o que você acha sobre essa questão aí o que a adaptação traz que melhora o original? Eu vou fazer uma pequena digressão aqui, que é o seguinte: quando as editoras brasileiras começaram a olhar para o quadrinho, as editoras não entendem a linguagem dos quadrinhos como um todo, né? Elas conseguiam perceber uma qualidade no trabalho através do viés literário deles. Então, uma adaptação de um grande autor poderia ser um grande livro de quadrinhos. Eles não conseguiam pegar um livro qualquer e entender que aquele livro era muito bom. Isso gerou uma bolha de mercado em que começou a se oferecer para os desenhistas que não ganhavam nenhum dinheiro, um dinheiro significativo para adaptar coisas que eles sequer conheciam. Então isso, ou conheciam, mas não tinham uma relação íntima com aquele trabalho. Isso criou para mim uma série de adaptações que são inócuas, que vão do nada para lugar nenhum, né? Porque quando a gente fala em adaptação, na minha opinião, o que acrescenta algo é quando você coloca a sua camada de significados em cima daquilo, né? Uma obra, ela é construída num momento histórico, num aqui e agora, passa-se o tempo, algumas obras perdem o contato com o mundo, né? E outras continuam em contato com o mundo. Então, quando você vai fazer uma adaptação, você sai daquele aqui e agora, que foi lá atrás, e vem para um aqui e agora de hoje em dia. Então, você naturalmente vai trazer questões de hoje em dia para essa obra. E tem que ser questões que te motivem, né? Quando você pega, assim, que é mais fácil a gente falar de cinema, quando você pega, por exemplo, o texto do Stanley, o texto do Laranja Mecânica, esqueci o nome do autor, Burgess. Não, O texto original é o Anthony Burgess. Anthony Burgess. E aí o Kubrick transforma isso em cinema, ele coloca a visão dele do livro. E a beleza na adaptação é que é o mesmo livro, só contado de um jeito diferente. É a mesma obra, na síntese, na essência, só que cada uma, né, foi feita num momento histórico diferente, e no caso do cinema ainda tem uma visão do Kubrick sobre o que ele acha interessante naquele livro. Se outra pessoa fosse adaptar, ficaria diferente. Como o Gerlach falou, se ele fosse fazer o Barrella, ia ficar diferente, né? Porque é uma outra perspectiva do mesmo livro, né? Em termos de adaptação, você pode fazer 40 vezes o Barrella com 40 autores diferentes, e vão ser 40 livros diferentes, né? Uns melhores, outros piores, mas assim, os que vão sobreviver são os que têm uma camada de significado novo, né? São que o cara dialogou com a obra original durante muito tempo. E para mim foi um prazer fazer esse trabalho aqui, né? Isso aqui foi como um raio que caiu 2 vezes no mesmo lugar. Quando eu comecei a fazer a Barba Negra em 1910, eu conversei com o Kiko, que é o filho do Plínio Marcos, e a gente ia comprar os direitos para adaptar para quadrinhos a obra do Plínio Marcos. E isso se perdeu porque a Barba Negra teve só 2 anos de vida, e nesses 2 anos eu não conseguia entender como é que eu ia fazer isso, né? Eu não achava autor, eu não conseguia saber o que fazer. E aí essas adaptações aí foram para diversas outras editoras, né, que tentaram fazer, não sei por que não fecharam, mas há pouco tempo caiu no meu colo de novo, né? O João Pinheiro me trouxe o Kiko de novo, que eu já tinha perdido ele lá atrás, e a gente voltou a conversar e colocou essa obra de novo em pauta, né? Ela está aqui agora, ela existe. E para mim isso já veio com uma solução resolvida, porque eu conseguia ver o João fazendo esse trabalho
Por que isso? Por uma questão muito pessoal. O João Pinheiro é um cara com quem eu converso relativamente bastante, e nós somos assim, gêmeos siameses unidos pela literatura marginal. A gente gosta muito dos mesmos autores, a gente tem opiniões muito próximas sobre os mesmos autores. Então existe uma comunicação entre a gente e esse autor, no caso, que é o Plínio Marcos. Então daí que surgiu o Barrella. Dessa vez o Barrella, quando veio para mim de novo, ele já veio com uma ideia fechada, eu já conseguia ver o que fazer com aquele livro, coisa que eu não conseguia antes. Perfeito. Boa a palestra, podem vir. Tentando fazer marketing. Legal, a gente ainda vai falar mais sobre Plínio Marcos e Barrella e também sobre o João Pinheiro, mas vamos passar a palavra para o Guazelli, que acho que foi o que fez mais adaptações aqui, né? Como o Marcos falou, se tornou um especialista no ofício. Guazelli, como é que é? Eu fico arrepiado quando eu ouço falar a palavra especialista, porque normalmente todos os especialistas que apareceram na casa só deu desastre. Especialista lá em hidráulica, deixou marcas. Eu queria só ressaltar que eu sou amigo do Lobo, mas não sabia como ele é inteligente, velho. Parabéns. Você fica achando que eu só bonito, né, cara? Eu já sabia, o Lobo que eu não dava nada. Ele disse, nossa, Lobo, parabéns, cara, mesmo. Falou coisas muito boas. A gente faz brincadeira, mas a gente é muito sério. Eu gostei desse jeito assim, de televisão, né, de programa da manhã, queria agradecer estar aqui. Eu fiz a pior preparação possível, não da cabeça, mas de exibição, porque essa exibição que está aqui devia ter sido feita ontem. Porque eu peguei o PDF errado, então da adaptação só tem um PDF com 2 páginas, mas já dá para ilustrar. Esse aqui é o meu longa-metragem, que tem 3 perguntas que não se faz. Quer dizer, quando você não vê um amigo há muito tempo, como vai ser o casamento, como vai o doutorado e como vai ser o longa-metragem. Não faço isso. Não faço. Às vezes a pessoa tem um problema de saúde, tudo, eu rodei em tudo. Tá? Estou fazendo um longa, apocalíptico, contando um mundo coincidentemente pós-pandêmico e tal. Acho importante trazer, porque eu estava mostrando, dizendo, meu Deus do céu, não tem nada a ver com a palestra. Eu queria mostrar esse trabalho para o Márcio aqui e tal, que é da área, mas na verdade eu faço adaptações também para animação. Casualmente esse aí é um dos pintores que eu mais gosto, mal reproduzido, que é o Edward Hopper. Estou botando como cenário do filme, não deixa de ser uma adaptação, aqui é um Guazelli, né? Mas tem outro Hopper aqui. O filme começa com uma série de tragédias bem diferentes do mundo que a gente vive, e eu acho que tem um outro Hopper aqui, lixo, tal. Esse aqui é um outro Hopper, esse é um outro Hopper, então aí eu também estou me apropriando de um pintor. E isso é aquela coisa que você coloca para várias leituras. Por exemplo, o Asterix, que eu amo, tem uma leitura para criança, que é só a bifa que o cara dá no romano, e depois você vai descobrir que o cara faz uma crônica da França nos anos 70, que todos os personagens... Eu acho maravilhoso, às vezes, quando uma leitura serve para todo mundo, serve para a família inteira, viu? E isso eu acho uma das coisas mais incríveis que tem. Mas voltando, eu vou mostrar um pouquinho do filme, que eu trouxe. Vou reclamar da palavra adaptação. Agora eu vou ficar chato mesmo pra caramba. Não é uma palavra ruim, adaptador. Né? Eu não gosto, por exemplo, dessa coisa moda pós-moderna de cancelar. Cancelar, você cancela a conta. Desculpa, né? Eu sou militante antigo. E eu acho que é nome de firma, entendeu? Eu cancelo não a questão de você, através de uma ação política, rejeitar alguém, boicotar. Mas determinados termos meio que denunciam o mundo em que a gente vive. Eu não gosto. E acho adaptador é legal, mas adaptador não é aquele cara que vem aqui, pega um cabo e puxa para lá e não sei o que. Não, mas é sério. Porque, sim, a ação é de transcrever para um lado para o outro, mas eu acho que tem um pouquinho essa releitura, talvez, essa coisa, esse novo olhar, né? Isso é só uma questão que eu estou trazendo para dividir. Depois você disse uma bobagem ou não, mas eu gosto de trazer. Uma das melhores matérias que eu tive quando eu ainda estava no mundo real, saiu na Folha de São Paulo, nossa, maravilhoso, minha mãe chorou, e eles botaram o adaptador. E eu me senti, nada contra, mas um técnico de eletrotécnica, e o cara, o adaptador, né? Fiz várias adaptações, eu só estou registrando, foi uma matéria muito boa, o conteúdo, nossa, eu não estou sendo indelicado, mas é um pequeno incômodo nessas questões, e agora vamos para as adaptações, que isso é fantástico mesmo. E eu consegui entender isso que o Lobo falou, e que até o Diego falou, que é você
se manter fiel ao texto original, porque muitas vezes tem adaptações mais livres, né, que te deixam viajar. Tem outras que tem os herdeiros, nada pior que herdeiros, só a exceção é os Veríssimo. Eu falei uma vez para a Fernanda, não tem coisa pior que herdeiro. Eu olhei para ela, ela é neta do Érico Veríssimo, filha do ex-Fernando Veríssimo, e ela é maravilhosa, talentosa, mas tem muito herdeiro. Tinha um imbecil que ajudou a derrubar o Getúlio Vargas, que era um irmão do Getúlio Vargas, que não valia nada, mas é igual ao Getúlio. E ele não entendeu que toda a genialidade da família foi para o Getúlio. Entendeu? Os irmãos do Napoleão a mesma coisa, eram uns cretinos, não tem um que é uma exceção. Então, às vezes, alguém fica iluminado numa família, mas ele levou toda a luz daquela família, né? Então você tem dificuldade. Mas acho que também é respeitoso, porque às vezes vem da editora assim, não mexa nada no texto original. Em teatro isso é muito difícil, porque em teatro eu adaptei o Pagador de Promessa. Teatro é o que o Gazelli faz, né? Fala para hipnotizar as pessoas. Desculpem, eu não sou muito bonito, sou baixinho, fraquinho. Para luta amorosa eu tive que usar isso, é hipnose, né? Quando vê a pessoa talvez se apaixone. Os resultados foram muito fracos. Mas no teatro é isso. A pessoa fala para manter. Então você cortar, porque você pode cortar. Cortar não é alterar. Tem uma alteração, mas não é acrescentar algo. Você tem que cortar. Senão vai ter adaptações de 800 páginas, né? Então o teatro sempre foi difícil. Eu tive a dificuldade maior da minha vida, vou confessar. Eu fui como roteirista, que foi uma honra, eu também escrevo, do Grande Sertão Veredas. Aliás, minhas pequenas glórias, eu ganhei eu ia dizer um troféu abacaxi, não, é um jabuti. Eu ganhei de mim mesmo, eu ganhei com o Caput, que é um livro maravilhoso, que eu aí fui livre, é um dos livros que marcou a minha vida. Eu tinha absoluta responsabilidade, mas não tinha até herdeiros, mas eu tinha liberdade para atuar. E o Grande Sertão, que, olha, tem uma família em cima. A primeira coisa da reunião é dizer, olha, tome cuidado, né? E aí, não mexa em nada e tal. E ali eu fiz uma coisa que talvez ilustre o que o Lobo falou, que é um outro olhar. Olha só a coisa de pandemia que eu trouxe. Vamos passar rápido para vocês não ficarem tristes. Votação bonita, aí você vai ver, eu gosto. O Alan Sieber me definiu como um desenhista de janelinhas. Eu acho que era um elogio, e é também uma verdade. Aí, no Grande Sertão Veredas, eu não vou dar spoiler. Eu odeio a palavra e eu odeio o gesto. Tem gente que gosta, um crime hediondo. Mas existe uma última palavra que se chama travessia. E travessia é uma coisa muito importante na história do Grande Sertão Veredas, porque é um momento em que o protagonista atravessa um rio junto com aquela outra pessoa que vai ser o alvo da paixão deles. Eles atravessam o rio e aquela pessoa diz que não tem medo para ele. A única coisa que eu coloquei de meu naquele trabalho foi uma coisa que era minha e era totalmente fora do livro. Eu peguei o meu lado de animador e quando eu cheguei no final, eu botei uma outra coisa. Quando morre uma personagem, eu não vou contar, eu botei... Porque eu fazia o roteiro para o grande Rodrigo Rosa, que fez a coisa. E eu fazia o roteiro em RAF. Eu tenho um Grande Sertão só de RAF. RAF é esboço. E que é uma maneira muito louca, que só desenhista para desenhista, em vez de eu escrever cena de amanhecer, na casa do coronel, não sei o que, eu fazia um RAF. Isso seria desrespeitoso se não houvesse uma profunda confiança, o Rodrigo mudava e agilizava o processo. Mas só duas coisas eu exigi do Rodrigo que fossem literalmente iguais. É uma página inteira, onde eu trago a minha leitura de cinema, que é um rosto gritando que fulano morreu, que eu não vou contar. E a última página termina com a palavra travessia. E aí eu que trabalho com animação, sabe o flipbook que você vai virando? E eu botei travessia, aí virava a página, a palavra travessia ia mais um pouquinho, e aí depois a palavra travessia terminava de atravessar, e depois de atravessar a palavra travessia, eu botava um barquinho, virava o barquinho, e virava o barquinho e saiu. Aquilo foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Você sabe que eu recebi uma ligação do editor dizendo, mas eles gostaram muito, eles querem tirar aquele travessia do final. Eu digo, não, velho, diga pra eles que é a única coisa de bom que eu fiz. Diz isso, que é a única coisa, não pode tirar a única coisa que eu tenho orgulho de ter feito. E traduz exatamente isso. Eu fui rigorosamente fiel ao que estava lá e eu trouxe uma coisa completamente minha. Até hoje eu fico arrepiado falando isso, porque... Então, nessa longa sequência, eu vou confessar de novo uma burrice. De todos os PDFs que eu separei, que foi uma luta colocar aqui, o único que não está é da minha última adaptação surpresa, que se chama O Tempo e o Vento. É
Eu vou adaptar, é veríssimo, eu já tenho 80 páginas, a previsão é 400. E eu considero, eu já vou terminar, mas é assim, um sinal de... Eu vou falar uma verdade, eu não costumo falar a verdade. Esse é o tempo e o vento, viu? Ressignificado, né? Lobo é mentira, é ironia. Esse é o laboratório do filme, tem inundação, soltou. Ela de novo as janelinhas, janelinha, o laboratório, o fim do mundo. Não vamos falar sobre fim de mundo, mas ontem uma ponte explodiu na Rússia. Chato, né, com vocês, então vamos falar sobre isso. Então, o mar. Mas deixa eu falar, imagine que isso aí é o tempo e o vento. Vai. Deixa eu só avançar aqui para ter alguma imagem legal. Tá aí algum do tempo e o vento? Não, é o único que eu não trouxe, veja bem. Eu trouxe, mas na hora de levantar. Mas deixa eu dizer, eu estou com o tempo e vento e estou com a mesma questão. O que eu estou fazendo e trago mais ou menos como uma novidade é uma liberdade maior que a cada trabalho que eu tenho visualmente. Eu estou ficando mais soltinho, menos careta. Né? Porque sempre que eu termino uma adaptação, apesar de não gostar do nome, eu olho e não gosto. Então, assim, deixa eu mostrar duas aqui só para fechar aqui, do Batalha. Eu vou fazer depois uma pergunta específica sobre esse trabalho, Guazete. Você pode até guardar algumas coisas para dizer na próxima pergunta. Deixa a Batalha aí no fundo, tá? Então, com isso eu encerro essa parte, mas eu trouxe outros trabalhos só para ilustrar também a contaminação que vem a partir das adaptações. Excelente, né? Então, eu vou fazer agora uma pergunta individual para cada um, de acordo com o trabalho que eles estão apresentando aqui, também com o conjunto da obra de cada um. E aí eles podem responder também de acordo com o tempo que precisar e a gente depois abre as perguntas para vocês. Pode ser assim? Para o Diego, eu queria perguntar sobre... Essas versões que ele cria, né, que ele já explicou um pouco como que ele introduz personagens de um imaginário coletivo da grande indústria nos quadrinhos dele. Geralmente quando você adapta, você pega o texto do outro e transforma em imagem, né? Você pega o texto literário e transforma em imagens em quadrinhos. Só que no caso do Gerlach, me parece que as imagens já estão prontas, né? Você já tem uma imagem de um super-herói ali, de um personagem Disney ali, de uma coisa assim. E que na verdade ele pega a imagem e aí o texto é que vem dele, né? Vem a voz dele e tal. Eu queria saber como é que você elabora esse processo de você dar a sua voz a um personagem Disney, as suas palavras, a sua voz, a sua visão a um personagem Disney, a um personagem super-herói, etc. Assim, tem mais de um tipo de adaptação, de apropriação que eu faço. Algumas, por exemplo, esse aqui do Batata Quente, a gênese dele era justamente como um gibi pirata do Homem-Aranha, né? Então tinha todos os elementos, todos os personagens, os nomes, né? Essa foi a gênese do projeto. Então, depende muito do que eu quero fazer, né? No caso, se é justamente mexer com a noção que as pessoas têm do ícone, aí eu tento ser o mais fiel possível com algumas pequenas idiosincrasias. Eu colocaria esse nisso, certo? E tem outras coisas assim que são meus personagens, digamos, que nem eu tenho um cachorrinho lá que chama Gilson, e que as pessoas olham, é o Pateta. Não, nesse caso eu peguei elementos do design, as pessoas olham, vem um Pateta, um personagem da Disney, mas elas vão ler a história, vão ver que é um ambiente de decadência urbana, às vezes envolve, enfim, drogas, outras coisas que você não vai ver num quadrinho Disney, né? Essa coisa de botar a minha voz, assim, eu acho que é muito intuitivo, assim, né? Seria uma coisa que eu sinto que falta, assim, não a minha voz especificamente, mas esses quadrinhos que as pessoas conhecem há 50, 60, mais anos, assim, que tivesse alguma ruptura, né? Porque essas narrativas ficam presas num eterno presente estático, né? Você sabe que o Mickey não vai morrer, que basicamente é isso, né? Que o Super-Homem não vai morrer e tal. Por mais que eles tentem fazer algum tipo de
estratégia de marketing, vamos matar o super-homem, ele volta 6 meses depois. Em grande medida, são sempre iguais, assim, é mais ou menos que nem novela ou coisa do tipo. Você tem uma espécie de molde narrativo que se repete infinitamente. Então, toda vez que eu pego um desses, é tentar empurrar um pouquinho fora de centro, assim, e fazer com que as pessoas pensem, né, tipo, como que ninguém faz uma história dessas, né? Por que a gente lê e compra sempre a mesma história do Homem-Aranha, do Mickey? Porque em essência é isso, né? Então, acho que a resposta mais próxima que eu tenho disso, assim, é pegar coisas que as pessoas já conhecem e colocar algo que seja inusitado, e nesse caso é a minha voz, né? Às vezes colocar gírias, expressões que você não ia ver na boca do Homem-Aranha, enfim, né? Você acha que esse processo tem... Você também trabalha como tradutor, literalmente tradutor do texto de alguns quadrinhos que você fez do Simon Hanselman, por exemplo, né? E quanto ao seu trabalho de tradutor, você acha que tem uma semelhança com essas adaptações que você faz? É um processo que tem algum... Quando você trabalha a língua em si? Tem semelhanças, mas acaba que é um processo muito mais reverente, né? A tradução em si, assim, tipo... É uma traição até certo ponto, né? É uma traição para honrar o original. E no meu trabalho como artista é diferente disso, assim, é muito pouco reverente. A questão principal é essa, né? Irreverência. E eu acho que o Brasil tem essa coisa de canibalizar as influências que vêm de fora, sobretudo dos Estados Unidos. Afinal de contas, a grande maioria das pessoas aprende inglês e não espanhol na escola, porque, né? Então, acho que é diferente nesse sentido, assim, né? O Brasil é propício a isso, até quando a gente para pensar numa coisa que nem uma carreta furacão, assim, eu vejo uma grande relação com o meu trabalho, assim, essa coisa de botar o Brasil Mulambo misturado com esses ícones que são tão intocáveis em certa medida, né? Acho que é isso. Não, beleza. Bom, senhor Lobo, você está trazendo aí o Barrella, que é a primeira peça do Plínio Marcos, né? Você já explicou um pouco a gênese editorial desse trabalho. Eu queria te perguntar, assim, como que uma nova versão desse trabalho, em 2022, um trabalho que fala sobre o mundo carcerário, né? Enfim, que diz muito ao Brasil de todas as épocas, eu diria, né? Como que ele se atualiza nessa nova obra do João Pinheiro também? Como que o João adicionou também, né, a sua visão a essa obra e tal? Então, assim, se puder discorrer um pouquinho sobre isso. Eu acho que é importante falar uma coisa, que uma obra, como se fala, isso aqui é um texto teatral, né? Um texto teatral é uma obra aberta. Ela só está fechada quando alguém a interpreta. No geral, um diretor de cinema, um diretor de teatro, né? No caso aqui, a gente fez uma interpretação para quadrinhos, assim como o Guazelli fez o Pagador de Promessas, que é um roteiro. É um roteiro, Pagador de Promessas, ou Guazelli? É um roteiro, né? Então é uma obra que já está aberta esperando uma interpretação. Ela não existe por si só, de fato, né? Eu me perdi, qual era a pergunta mesmo? E como que ela se atualiza para 2022? Sim. Não, e também sobre como que o João Pinheiro também colocou a sua visão sobre a obra. Essa obra ela não se atualiza, né? O mundo é que anda para trás. As questões carcerárias continuam iguais às de antigamente, de 1958, quando esse livro foi escrito. Ou estão pioradas, né? No mesmo sentido. Então, infelizmente, as questões sociais são as mesmas. O próprio Plínio Marcos, numa das últimas vezes em que foi adaptado Barrella, ele falou: infelizmente, esse livro continua fazendo sentido. Eu gostaria de viver num mundo em que o Barrella já não fosse mais um livro atual, né? Porque é um livro muito duro, né? É muito cru tudo. E eu acho, aí eu não sei, né? Quando a gente vai trabalhar esse tipo de adaptação, você trabalha muito no feeling, né? Não tem uma resposta certa para as perguntas, né?
E o João, assim, o João fez esse livro comigo, né? Um, porque ele trouxe o projeto de volta para mim, e dois, porque para mim ele era um cara muito importante para fazer isso pelo tipo de conversa que a gente tinha antes, que não tem nada a ver objetivamente com o Barrella. É mais sobre uma visão de mundo, sobre uma percepção de como uma história como o Barrella deve ser contada. Esse processo aqui, cada livro, cada edição é completamente diferente uma da outra. Você não vai editar o João do mesmo jeito que você vai editar o Guazelli, do mesmo jeito que você vai editar o Diego. O nome agora. O Diego. O grande Gerlach. É tudo diferente, cara. É tudo diferente. Então, assim, cada livro você vai aprendendo a fazer. Esse livro aqui, por exemplo, eu conversei muito com o João antes. Muito. A gente conversou muito isso. Tivemos conversas muito tensas, inclusive, sobre o caminho que o livro devia tomar. Quase discutimos em alguns momentos, mas assim, quando a gente entendeu que a gente estava querendo a mesma coisa, o livro fluiu absurdamente e o processo do livro foi basicamente olhar e falar: puta, tá ótimo. Uma outra coisa assim que a gente acabou mexendo no caminho, que não tinha ficado claro, um personagem que às vezes fica com a mesma cara do outro, sabe, assim, às vezes é difícil você desenhar esses caras assim, dentro de uma cela, não tem cenário, não tem nada, e não pode virar um monte de cabecinha falando, né? Senão você perde o livro, né? Como é que você vai fazer a ação dentro de um cubículo, dentro de uma cela com sei lá, acho que são 8 caras dentro de uma cela? É difícil, tem uma série de desafios aqui. Então a gente fez quase que um esquema antes de como fazer. Ô João, começa desenhando essa cela aí, para a gente entender onde é que. Esse é um livro que depende da coreografia dos personagens para ele funcionar. Isso é uma coisa que a minha mãe era bailarina, eu tinha que acompanhar a minha mãe nas aulas de balé, porque não tinha com quem ficar. E a gente ficava sentado, eu e meu irmão, olhando, entediadíssimos aquilo, né? Aí a gente ficava correndo pelo teatro, fazendo um monte de coisa. Até o dia que teve um ensaio no palco. E aí eu estava correndo dentro do teatro com meu irmão, eu subi num balcão, e aí eu vi elas todas dançando ali na frente. Foi a primeira vez que eu atinei, que eu falei assim: eu acho que agora eu estou vendo do ângulo certo. Antes era chato, eu não entendia nada, porque eu não estava vendo do jeito certo. Aquilo era feito para ser visto de onde eu estava. E eu uso isso muito para quadrinho. Eu acho que os personagens, quando estão em cena, eles são uma coreografia. E nesse caso de Barrella, isso para mim era uma coisa muito importante a se cuidar. Porque senão, 8 caras falando ali, se você não sabe onde cada um está, na hora que a cena está acontecendo, ela vai embananar, vai virar um monte de cabecinha falando sem sentido. Eu respondi, eu não sei. Respondeu muito bem. Perfeitamente. Eu adorei. Não adorar? O Lobo, a gente podia só fala qualquer coisa aí, Eu achei Lobo, bonito apenas isso que continue ele falou, falando, entendeu? encantando a gente aqui, né? Mas vamos agora falar pro Guazelli também, né? O Guazelli já começou a falar dos processos dele, dessa relação entre mídias e tal, falou já do processo do Grande Sertão Veredas, né? Mas o Guazelli também fez do Dostoiévski, Fernando Pessoa. Eu não fiz, eu fiz o... Não. Qual que você fez? Os Demônios, né? Não, é do Aloysio de Azevedo. Ah, sim, foi do Aloysio de Azevedo. Dois Fernando Pessoa, parece que compra na mercearia, né? 2 Fernando Pessoa. Essa história é interessante, termina aí que eu vou falar. Sim, eu quero saber qual é o seu processo de se apropriar desses textos e transformar eles numa coisa sua. Acho que isso é interessante a gente saber. Primeiro eu queria registrar que eu fiquei emocionado com esse teu negócio aí eu gostei muito de você também, Diego, para não ficar com ciúme. Mas esse negócio da mãe bailarina, de ficar olhando, porque a questão do ponto de vista, só para lembrar, parece que eu não estudo, mas eu estudo. Vocês viram aquele quadrinho do japonês, o Na Prisão? Que é muito bom, que é a história do desenhista que vai parar em cana, não como um desenhista brasileiro que faz bobagem, é alguma coisa de imposto, alguma coisa assim. E é um livro interessante, porque ele tem essa questão, só que não é a cela, né? Ele tem todo o ambiente. Isso, do ponto de vista, eu estou sempre aprendendo. Eu tenho 59 anos e sou incapaz de algumas coisas, não vou confessar aqui que eu não sei, né? Sei desenhar a mão e estou aprendendo a desenhar a cavalo, porque não tem como fazer o livro sem desenhar a cavalo.
Você sabe o que é o drama de fazer o Tempo e Vento com um monte de colega lá no Rio Grande do Sul, tudo chato que queriam fazer? Eles vão ficar olhando cada milímetro, né? Coisa, isso aqui não tá bom. Ele morou em São Paulo, agora deixou de ser gaúcho e por aí vai, né? Mas vamos lá. Por exemplo, aí nós temos a batalha em que eu estou botando incorporei umas imagens da Gráfica Guarani, né? Que é Gráfica Guarani, um bom nome, uma gráfica mesmo, que vejam bem, durante a pesquisa que eu fiz, são 140 anos em que os índios guaranis viveram em paz. Eles tiveram que incorporar uma religião que não era deles, isso é verdade, mas deixaram de massacrá-los, eles negociaram isso, porque era 3 jesuítas para cada redução de 10 mil indígenas, e quando terminou, eles lutaram para permanecer nas missões. Perderam. O que a gente fica muitas vezes pasmo é que a nossa colonização foi das mais brutais no concurso. Me irrita muito, mas muito, com aquele papinho. Aí por que o brasileiro não é empreendedor? O brasileiro não é empreendedor porque se o brasileiro fosse empreendedor na colônia portuguesa, tinha as crianças, porque a família é castigada, a criança era castigada, era um castigo medonho, que eu não vou descrever para você poder dormir hoje à noite. E durante 300 anos nós éramos obrigados, não podia ter uma marcenaria. Era para comprar tudo de Portugal. E a primeira universidade do Brasil é em 1800 pedrada. E a mesma coisa livro. A Gráfica Guarani, você sabe que tem livros que custam 1 milhão de euros, assim, que sobraram dessa imprensa, que foi feita lá. Então é uma outra história. E mesmo com a violência de serem obrigados a assimilar uma outra religião, eles negociaram e não tinha mendigo, o que eu acho muito bom na história do continente desgraçado, como o nosso. Então assim, eu fui me apropriando, estudando essa história, e eu reproduzi aqui algumas imagens, eu adoro trazer, são imagens de pesadelo e tal, desta Gráfica Guarani, né? Coitado do menino, saiu do castigo agora, né? Lembre-se, ó, tem que ir bem nas provas, viu? Senão você volta das palestras, é isso aí. Parabéns, viu, querido? É só piada, não fica bravo, é pra deixar ele mais relaxado, assim, tá? Tadinho, ele aguentou bem, né? Deus. Segurou bem. Ele aprontou, eu acho que ele não fez. Mas eu acho que a gente vai decidir depois se ele concorre ou não. Mas eu vou continuar aqui só com um pequeno anúncio aqui que eu lancei. Eu estou lançando agora com uma editora que chama Dark Side, que fez com que eu voltasse a ser amigo da minha filha, porque ela ama, e que o tema é terror e coisas fantásticas. É uma história, ela é uma adaptação, sim senhor. Isso aqui é uma praia que eu vou em Floripa. São a história de 2 irmãos siameses, né, que eles são presos. Isso aqui é uma prova da capa e tal, é toda ambientada numa Florianópolis da virada do século XIX para o XX. É uma tragédia, esses 2 meninos são... É uma história de terror que era para vídeo, que era para uma série em vídeo. Da Loli, que é uma cineasta, e o Marcos, que são bem legais na produção de Santa Catarina, e que transformaram o projeto de série deles, eu transformei em quadrinho, e que são linguagens... Um roteiro de quadrinho e um roteiro de cinema, vocês sabem que é praticamente igual. A diferença é que no cinema vocês disseram, isso aqui não dá para fazer, no quadrinho dá, porque sobrevoar as cataratas é só o próprio desenhista fazer, né? Você não tem o drone, o helicóptero e tal. Então a cartilagem está saindo agora, é um orgulho, porque eu entrei na área do terror, que eu acho muito interessante. Eu deixo aqui o terror é um evento muito forte na cultura brasileira, mas tem pouca representatividade séria. Eu acho que ele foi levado muito como terrível. O Márcio olhou com aquela cara, fez assim, que é pesquisador, história, ele tem grandes autores, mas eu acho que deveria ter mais, eu acho, para um país que vive mergulhado nos causos. Por exemplo, lá onde eu moro, tem um ônibus que passa, a diversão é ver o ônibus passar na madrugada, e o último eu disse, Luxa, já reparou que não tem motorista? É ônibus só de gente morta, né? Não tem nem motorista. E o problema é quando você volta para casa da tarde, você pega aquele, né? Ai, estou morrendo de medo, estou cansado, vou entrar. É frio lá dentro, meio de olho fechado, né? Com medo de não poder sair. Calma, eu já volto no tempo. Bom, então, nós estávamos falando dos meus processos, tem aqui a cartilagem. Eu não trouxe justamente o do Tempo e o Vento, tá bom? Mas a gente volta aqui. Para esse também, que é um processo também de transcrição, porque a animação e o quadrinho são também irmãozinhos gêmeos, são siameses, né? O Fábio aqui, que é diretor de arte também. A direção de arte você faz uma tradução
inversa. Você, quando monta um filme, você faz uma coisa chamada storyboard, que é uma espécie de história em quadrinhos, assim, é um gêmeo da história em quadrinhos, mas mais ou menos com um quadro só, né? Um enquadramento só. O enquadramento é o que aquele moço está lá fazendo. Aquele moço é o rapaz que desajustou o cabo aqui, mas ele está aqui fazendo tudo muito certo, as outras questões. Grande Catu. Grande Catu, depois a gente pode pedir até uma salva de palmas para ele. Isso aí. Todo mundo merece, inclusive o público aqui, né? Então, é só para meio que... Eu trouxe, porque eu viajei tanto e eu acho importante atualizar os amigos, ó, com esse meu mundo pós-apocalíptico. Aqui tem um barco. Eu vou chegar numa parte boa para a gente parar, né? Citações e apropriações. Esse é um castelo do Tintim. Sou muito marcado pelo Tintim. Então eu coloquei, da Ilha Negra, eu coloquei esse castelo num cenário para dizer, o mundo acabou, agora vai começar a nossa história. Eu só vou resumir como é o... Eu acho que existem, gente, não fiquem chateados, mas no mundo em que nós vivemos, eu vou resumir em 3 tipos de pessoas, né? Pessoas que sabem que o mundo está em profundo risco, mas tem que trabalhar, pagar conta, estão preocupados com o IPTU, com não sei o que eu vou fazer no fim do mês. Eu acho que a maioria, todo mundo que está aqui, está meio nesse barco. Aí depois nós temos uns caras monstruosos, um deles é o tal do Bezos. Aquele voo lá, aquele foguetão com aquela aparência horrorosa, o plano deles é ir embora daqui e depois descer para cá. Essa gente é a gente pior que já foi gerada na história da humanidade. A pior gente que foi gerada nessa... Bandido, esses do Barrela, é a Disney. Eles estão lá nesse projeto. A minha história, e em terceiro grupo, é os que estão tentando salvar o planeta. Na minha história, e que vão ser os que vão conseguir se salvar, porque quem fica só olhando o aplicativo não vai se salvar. Vamos perder o sinal e quem souber nadar e construir barquinho, fazer essas coisas, quem vai se salvar. Parece uma piada, né? Mas nós estamos na boca do lobo. Eu não vou ver isso, mas eu falo isso para meus filhos. Então vamos lá. Eu adoro essa música. Aí eu coloquei esse mundo pós-apocalíptico e criei esse barco, que é o Barco Mundi. Botei a bandeira brasileira, mas acho que vou tirar. E eu criei esse Barco Mundi dos sobreviventes. E o que é a história que eu estou fazendo? É o encontro 200 anos depois do Apocalipse dos descendentes de quem foi para o espaço, voltando como turistas para encontrar os descendentes dos que ficaram aqui. Esse é meu longa, que acabou com a minha vida, acabou o dinheiro e me deixou aqui nesse estado que vocês estão vendo. Eu até estou bem. Então, se eu só tentar achar uma imagem... aqui é o Barco Mundi, ó, ele está desmanchando. Mas vocês veem que tem muito a ver essas questões que na animação e no cinema são colocadas. Esses mísseis abstraem, não tem risco nenhum de guerra nuclear. Então, já vai terminar. Esse Barco Mundi, que é um barco que tem gente do mundo inteiro, ele simboliza um pouco o que a gente está vivendo. Eu tenho que escolher, eu fiquei arrepiado com isso que o Lobo falou, escolher o melhor plano. Aqui está a minha protagonista, ela está meio parecida com a... O filme se chama Vanunu, porque ele eu tirei esse nome de um sonho que eu tive, aí está os últimos estudos, estou trabalhando nisso, que é a primeira ilha, 30 anos atrás, que estava ameaçando de ser coberta pelos mares, antes disso virar um super assunto, é uma ilha chamada Vanunu. Vanuatu. E aí me veio esse nome, eu sonhei com Vanunu e coloquei a personagem e tive a péssima ideia de fazer uma longa-metragem. Mas o resumo da ópera é que tem essa coisa que o Lobo falou, que parece que eu estou sempre na primeira aula, eu vim aqui aprender, viu? Se vocês... Eu achei o máximo essa palestra, eu fico olhando e ouvindo, parece que não. E é realmente essa questão de escolher o melhor ângulo. Não, porque essas coisas óbvias a gente esquece, depois de muito anos de trabalho, a gente acha que sabe tudo, e é verdade, tem a humildade do desenhista de mudar um desenho que não acha que está bom, e não está o melhor ângulo para comunicar, né? É muito importante isso. Só para trazer, já que é interdisciplinar a conversa, estou terminando, na animação é a mesma questão. Qual é o melhor plano para comunicar com o público e também para que o público vibre? Existe uma relação, nós trabalhamos com essa coisa, né, abstrata chamada público. Eu falei bem, né? Eu não estudei. Lobo, você está distante. Estou te achando abatido, cansado. Vamos lá, desculpe. Só para manter. Né? Deixar apertar. Não, gente, a conversa voou, né? A gente já está chegando a 50 minutos de debate, né? Nós temos 1 hora para fazer o debate, então... Vai sortear mesmo aí o... Eu não sei sortear. A Márcia aqui,
E da Márcia. Tem a obra do Guazelli aqui para sortear. eu queria falar uma coisa. Sim. Sim. Um número aqui na Então minha vamos- cabeça, e a pessoa que disser o número. Você não falou do João, como é que o João... Não, A Márcia aprovou? O que nós falamos, João? Eu sou o problema da Márcia. Márcia tá Então vamos fazer assim. aqui na... Guazelli. O Lobo quer falar mais. Depois eu vou abrir para o público perguntar também. E aí depois a gente faz o sorteio e podemos encerrar o debate. Pode ser assim? Gente, é só meia horinha a mais aqui de assunto. Não, eu só queria dizer uma coisa interessante sobre a adaptação. Barrela é uma adaptação, o texto do teatro, porque Barrela foi inspirado em uma matéria de jornal que o Plínio leu, que dizia que um garoto que tinha sido preso numa cadeia lá qualquer de Santos, depois que saiu da cadeia, matou 4 dos caras que estavam com ele na cela. Então isso que motivou ele a imaginar o que aconteceu, né, dentro dessa cela, desse momento. Então o próprio texto é uma adaptação O jornal é uma grande fonte de informação. O jornal já era o texto-fonte, né? Bom, a gente poderia, logicamente, como vocês viram, tem muita coisa para falar aqui, mas nosso horário está apertado, temos outros debates em seguida, né? Então, eu gostaria de saber se vocês têm perguntas aí para nossos 3 convidados. Ali, ó, pode passar o seu Lobo, por favor. Passa lá o microfone, vamos conversar com a plateia. Boa tarde. Boa tarde. Bom, hoje de manhã eu estava perguntando para o meu pai, passou um carro ao lado da gente, tinha uma bandeira do Brasil. Bom, a gente está falando sobre adaptação e apropriação. Uhum. E aí eu falei para o meu pai, e se a gente botar a bandeira do Brasil no nosso carro, vamos pensar o quê? Porque a bandeira do Brasil é do Brasil, né? Aí eu falei, pai, daqui a alguns anos eu vou ter que usar a suástica, como estava. Se eu morasse na Alemanha uns tempos atrás, eu tinha que pôr uma suástica no peito. Por causa da função dos símbolos que a gente viu. As funções vão mudando. Concordas? Bom, eu vou passar essa bola para a galera aqui. Gerlach, como é que é essa questão da apropriação dos símbolos? Aí eu pensei, não, vou botar uma bandeira do Brasil em casa, nossa bandeira, né? Mas a própria suástica naquela época também era uma apropriação, né? Não tenho certeza, tenho impressão. Sim, só mudaram o lado. Né? Aí eu fiquei pensando, putz, alguns anos aqui pra frente, a bandeira do Brasil vai ter que mudar. Tira o losango amarelo com a estrela amarela. Mas posso falar uma coisa a respeito? Pode. Uma amiga minha falou que o Brasil tem problemas. Não, mas dá pra ver, o Brasil tem Não é problemas porque tá a bandeira, gravando. aquela boca tem a ver com o quadrinho A Boca Triste, né? Ela sugeriu virar a bolota pra ficar uma boca assim, sorrindo. Guazelli, fala no É microfone. verdade. Guazelli, é verdade. tem que falar aqui porque tá gravando lá. Ah, tá, desculpa. Depois a gente conversa. Então, ela sugeriu virar a bandeira do Brasil para ficar um sorrisinho, sabe? Aquele ordem e progresso, e tirar essa porcaria desse ordem e progresso que não serve para nada, né? Tipo, viva intensamente, ou alguma coisa. Seja você mesmo. Tô falando sério, né? Eu falo isso e parece uma palhaçada, mas é isso. As pessoas pegam os símbolos e acabam transformando esses símbolos e agregando outros. O que os nazistas fizeram com a suástica é um crime, porque é um símbolo de 3.000 anos, ou mais, eu acho. E que agora está completamente condenado, estragaram, né? Tipo, o significado dele. Eles conseguiram em 12 anos, 15 anos, estragar um símbolo de 13.000 anos, né? Agora, como que eu olho para a bandeira do Brasil? Calma, mas relaxa. Primeiro você tem que relaxar, respirar. Eu estou falando sério, procurar ficar bem. A primeira coisa que tem que fazer é sobreviver, estou falando sério. Eu vivi uma ditadura militar de 20 anos e soube como atravessar isso. Não foi bom, mas o melhor jeito que a pessoa tem, eu acho importante passar para as pessoas, elas tentarem ficar bem. Eu acho que essa é uma apropriação muito insidiosa, assim, né? Porque eles não mudaram nada, eles, né, presumem que são mais brasileiros, talvez, né? Eu estava observando, né, não sou daqui, estava observando a quantidade
de bandeiras e até eu postei no Instagram esse tempo, a minha cidade não é diferente também, tem o mesmo problema, assim, né? E antes do primeiro turno eu tirei uma foto da varanda, assim, né? Eu estava um pouco mais confiante por aqueles dias e anotei ali, coloquei, vou fotografar de novo, né, ao término das eleições para ver o quão determinados são esses patriotas. Eu acho que vai acontecer é que essas pessoas vão baixar a bandeira se as coisas mudarem, né? Eu vejo que tem um movimento de diversos artistas de pegar e fazer as coisas com as cores da bandeira novamente por conta disso, né? Mas isso que você falou é verdade, é muito brutal, assim, né? Você vê o símbolo ser totalmente vilipendiado, né? Enfim, os símbolos eles estão em disputa, né? Estão no território do imaginário, que é o fluxo coletivo das imagens que nós produzimos, e nem sempre o fluxo dessas imagens é móvel. Ele vai mudando de acepção com o tempo, com essas apropriações. Eu acho que isso tem muito a ver também com adaptações do imaginário das artes. A gente está falando assim, como que são transformados, reprocessados, porque no fundo os símbolos e as imagens e as palavras, elas são muito mais coletivas do que de autores, né? E às vezes a coletividade pende para lados que não são desejados, né? Então acho que é isso que acontece, né? Mas quem mais tem perguntas aí para fazer para nossos artistas aqui? Posso falar mais uma coisa? Fica à vontade. A gente ainda está se apropriando também de outros lugares, né? Para colocar para cá, mostrar a gente através do que a gente está pegando de lá. Então a gente também se apropria. Eu acho que é legal que ele na verdade, ele se apropria do Brasil usando esses símbolos americanos. Isso que é o mais interessante do trabalho dele. Ele tá se apropriando do nosso código, da nossa linguagem e tal. Isso que eu vejo que é muito interessante o trabalho dele, só que usando esses símbolos, né? Isso que é legal. Mas vamos lá, alguém mais quer perguntar aqui? Gente, pergunta fácil, alguma coisa. Senão a gente vai ter que sortear o livro do Gazelli aqui e eu vou ter que fazer uma pergunta para vocês responderem. Alguém pode ir? Vai lá, Lobo, por favor, cara. É para gravar. É bom que o Lobo circula um pouco, ele está cansado. Tá? Deixa eu ver. Ai, gente, não é muito estranho o microfone. Enfim. Não sei se vocês já viram um trabalho do Chaltán, o A Viagem, que é um livro-imagem muito bom, não sei se conhece, que não tem essa questão do texto, é só imagem. Ele trabalha quadros, ele vai explorando essa viagem de uma situação de guerra, tem todo aquele contexto da Segunda Guerra, só que ele traz isso num cenário mais onírico. E aí eu vejo vocês falando de adaptar um texto, né, de um livro para um quadrinho. Existe uma dificuldade? É melhor trabalhar só com a imagem? Como é que funcionaria isso, assim? Eu vejo que existe essa questão de estar trabalhando a imagem textual, que seria, né, de certa forma, o texto que está ali, mas também essa questão da imagem quadrinho, figurativo. Eu já vi que alguns autores, por exemplo, o Rui, fala muito de você, quando for fazer um livro, você não tentar fazer o que está no texto, você sempre trazer algo a mais. Se seria isso, se não, se é todo um conjunto de ideias que vocês vão levantando. Eu queria entender um pouco o processo. Quem quer responder aí? Eu posso só começar. Como qualquer coisa varia. Olha que resposta boa, né? Depende, porque realmente depende. Uma coisa é quando você está diante do Guimarães Rosa. Outra coisa é quando é o Fernando Pessoa, que é outro mundo. Então, eu acho que tem... E aí, trazendo para a direção de arte do cinema, por exemplo, que tem a ver, tem um momento muito difícil quando se faz direção de arte, que é tentar achar o tom de um filme. Um filme que eu fiz junto, inclusive a dona Márcia que me ajudou, foi a única pessoa que me tratou bem na equipe. E de dar atenção e dizer paguem ele, não sei o quê. E até achar o tom do filme, e que é literalmente às vezes a cor do filme, mas também o estilo, porque você tem um menu de
coisa que você pode usar, como é que você vai tratar essa cela, você vai... No Vidas Secas eu tinha que escolher, eu acho que tem que ser um gênio para fazer o Vidas Secas mega coloridinho, por exemplo. Até nada é impossível, mas tem desafios que a pessoa tem que ser a Laerte, tem que ser alguma coisa, senão não vou entrar nesse terreno, fiz árido. Esse, o tom, olha que engraçado, no Até que Esbórnia, que é o filme que passou ontem, é uma cena que quase não entrou no filme. Eu começo a fazer um monte de cenas em cima do roteiro para tentar achar alguma que, isso aqui é o que eu nervoso, porque no cinema eu fico assim no teu ouvido, dizendo, o pessoal está te esperando, não sei o que, o animador, um trabalho em equipe, você não pode prejudicar os coleguinhas. Então, essa coisa de achar o tom. Então, cada caso é realmente um caso. Às vezes, um autor, ele é muito imagético. Você não tem como, né, fugir das imagens que ele desperta. Outros são muito áridos. Eu recomendo que a única solução é caminhar. Você sabe que eu tenho uma teoria, é horrível quando você é referendado, o que você diz ninguém leva a sério, mas aí quando fulano diz, agora eu minto. Eu digo minhas coisas e digo, isso foi Kant. Ah, tá, que coisa, Uma vez um grande cineasta alemão esteve em São Paulo e disse, perguntaram para ele o que um jovem cineasta deve fazer, porque eu amo São Paulo, mas tem um tipo de pessoa mais chato da terra, que é o cinéfilo paulistano. Ele viu todos os filmes, a Nouvelle Vague da Armênia, ele viu o novo cinema de terror da Mongólia, ele é transparente, porque ele nunca viu a luz do sol, ele tem uma namorado que é igual. E eu disse, pessoa assim não sabe nada de cinema. Vê da vida comigo. Quem sabe cinema é quem lê também livro, quem vê outras coisas. Pois bem, esse cineasta disse, olha a dica para jovens cineastas, ele disse, leiam muito e caminhem. Duas coisas que eu faço muito. O nome dele é Werner Herzog, um dos caras mais loucos e maravilhosos. Então, assim, às vezes você tem que caminhar, não estou brincando, para botar a máquina para pensar, eu estou falando em termos de processo. O Lobo está um pouco aborrecido comigo, ele está cansado das coisas que eu digo. Eu estou te admirando, Você prestou atenção? Eu estou te admirando. Tá bom, obrigado. Mas eu só trouxe assim, vocês provocam e as coisas vêm, né? Então a gente fala, porque realmente é muito aberto o que você colocou, né? Mas é trazendo o que me suscitou. Diego, Não, eu... Diego? Aqui. No meu caso, essa questão de apropriar, essas coisas acabam sendo meio um comentário sobre um certo tipo de onipresença cultural, assim, né? Tipo, não é coincidência, assim, também um pouco de uma certa raiva de ter sido colonizado mesmo e perceber isso a posterior, sabe? Tipo, por que eu passei toda a minha juventude lendo esse tipo de gibi, né? E já a essa altura, uma marca indelével, é parte do meu estilo, assim. Acho mais interessante tentar esviscerar isso de alguma forma do que ficar triste, sei lá, sabe? Mas assim, eu estou falando especificamente agora de quadrinho gringo, mas não é só isso, assim. Você pega, por exemplo, sei lá, Maurício de Souza Produções, eles às vezes perseguem alguns artistas que fazem paródias que eles acham que podem ser um demérito para os personagens dele. Tem um caso recente que aconteceu isso, que um quadrinista do Rio de Janeiro, Daniel Paiva, fazia era um quadrinho antiproibicionismo, né, para a legalização de maconha e tal, e um dos personagens era vagamente inspirado no Cebolinha, Boldinho e tal. Daí o que aconteceu foi que sequer foi a Maurício de Souza Produções que descobriu que isso estava acontecendo, foi um advogado. Tem alguns advogados que ficam caçando essas brechas, assim, pessoas que usaram propriedades intelectuais de maneira indevida, eles procuram o dono e dizem, isso é um processo pronto aqui, porque a gente notifica a pessoa. Então, eu acho que as pessoas deveriam ter direito, né, de fazer esse tipo de coisa, assim. É que nem, novamente vou repetir, é que nem você vê um outdoor da Coca-Cola, você nem vê mais isso, né? É um ruído visual que sempre esteve ali, você não consegue imaginar a realidade sem isso. Então isso não é seu também, né? Quando chega a esse ponto, assim, quando a coisa está tatuada por dentro dos seus olhos já, não é seu também, na minha opinião, sim, né? Você deve pegar isso e mexer também, né? Faz parte. Bom, valeu, Diego. Bom, gente, nosso tempo acabou. Obrigado pelas perguntas. A gente ainda vai sortear o livro do Guazelli. Mas eu queria primeiro
que tivesse uma salva de palmas aqui para nossos artistas, né? Um debate extremamente rico.